Meu nome é Valéria Faminar, sou criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil. Antigamente nós chamamos Kavushka, mas em 2020 mudamos o nome para Instituto Rússia Brasil, porque começamos a crescer bastante e decidimos que agora a gente precisa de um nome maior, já que assim, o número dos alunos cresceu muito. A nossa escola fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, porém, hoje em dia, como a maioria das escolas eu acredito, a gente tem alunos do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, né? Tem alunos que moram na Europa, tem alunos que moram na Rússia também. Enfim, a gente tem agora, com essa abertura de fronteiras, né, com o mundo online, agora a gente tem bastante alunos dos lugares diferentes. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, a minha apresentação. Eu vou dar algumas dicas de como se preparar para a escrita e gramática para os níveis iniciantes. Mas antes disso, vou contar um pouquinho da nossa história. A gente é uma das primeiras escolas que aplicou a prova TER-CAI aqui no Brasil. Vou então começar primeiro no início, contando a história de como a gente organizou pela primeira vez, né? A professora Ana e a professora Snejana já contaram um pouquinho. Eu lembro que foi em 2018 que a professora Ana falou comigo que ela teve essa ideia, né? Que ela viu que os aplicadores estavam vindo para a Argentina, e aí ela falou, será que seria legal, né, fazer também aqui no Brasil? Eu falei, claro, imagina, é uma oportunidade única. Os alunos que estão estudando aqui no Brasil, até que às vezes têm contato com a Rússia, porém é muito difícil, né? Não todo mundo que consegue ir para a Rússia, não todo mundo que consegue ter contato com alguém da Rússia, não todo mundo que consegue praticar. Então, às vezes, as pessoas estudam e não tem como saber se a pessoa realmente chegou a ter um certo nível, se a pessoa realmente sabe falar russo, né, se comunicar em russo num certo nível. A pessoa estuda anos e anos e anos e ela não sabe, será que eu já consigo falar no nível A2, B1, B2? Será que eu já conseguiria entrar para a faculdade? Então, essa oportunidade que surgiu em 2018 foi uma oportunidade maravilhosa, não só para os alunos, né, para a gente também, como a professora Yulia já falou, a gente também estuda constantemente junto com os nossos alunos. Então, é uma oportunidade maravilhosa e realmente os alunos ficaram animados porque eles têm essa vontade de saber seu nível. Então, a gente começou em 2018, corremos, como a professora Ana já falou. Naquela época, a nossa escola só tinha um ano, Instituto Rússia Brasil, a gente começou em 2017. Então, a gente juntou nossos alunos e alguns alunos que estudavam russo na universidade, né? Que aqui no Rio de Janeiro, onde a escola fica, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tem a graduação russo-português. Então, alguns alunos de lá, que também já estudavam há alguns anos nessa faculdade, também vieram para participar junto com os alunos da escola. Então, a gente juntou as pessoas, foram 8 alunos. Só uma pessoa não passou, mas ele, de outro estado que ele veio, que eu não tenho certeza, porque a gente não conheceu ele veio para o Rio quando soube que vai ter a prova, mas ele não tem a ligação com a escola, mas todo o resto passaram, todas as pessoas, e a gente ficou super feliz. Aqui na foto vocês podem ver essas oito pessoas corajosas, e eu realmente sempre falo que quem faz essa prova realmente tem que ter muita coragem, porque eu lembro que no segundo ano da minha vida aqui no Brasil, eu fui fazer a prova de português, né, para os estrangeiros, e não foi nada fácil. Por mais que eu já tinha um nível bom de português, por mais que eu morava no Brasil, é um nervoso que dá, né? Uma situação que você nunca se encontrou antes, né? Uma situação nova, uma situação muito diferente. Então, imagina todo esse nervosismo, né? Toda essa preocupação dos alunos, ansiedade. Aqui na foto vocês podem ver os dicionários também, né? No meio aqui, os dicionários que os alunos usaram. Eu vou falar um pouco dos dicionários na minha apresentação mais na frente. Aqui do lado, na outra foto, vocês podem ver a Nadezhda Dubinina, que está aplicando a prova de Gavarenia, o que a professora Yulia falou agora, na prova de conversação.
Então, eu estava assim, imagine, de repente você tem que falar em russo com uma pessoa que você nunca conheceu na vida, que é a russa, né? Ou seja, você sabe que ela vê todos os seus erros, e ainda na frente da câmera, né? Então, realmente é uma situação bem estressante. E, como já a professora Ana também mencionou, a gente fez a prova dos professores, né, para poder aplicar essa prova aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, essa prova de TERCAI. Então, aqui o certificado que a gente recebeu, vocês recebem certificados bonitos, a gente também recebeu nossos certificados diretamente da Universidade de São Petersburgo. E segunda edição da prova no Rio de Janeiro aconteceu em 2019, um ano depois, um ano e pouquinho depois, que foi em novembro, se não me engano. E aí vocês podem ver aqui as pessoas antes da prova e na prova, né, concentrados, cada um tentando responder suas perguntas que tem na lista, lá na folha. E aqui já pessoas felizes com seus certificados. Os certificados vêm diretamente de São Petersburgo, né? São impressos, né? A gente não imprime nada, eles já vêm assim prontinhos para vocês receberem. E junto com a prova, em 2019, a gente também organizou, do lado esquerdo, vocês podem ver a foto de um seminário, de uma aula com a Nadezhda Dubina, com a aplicadora da prova de São Petersburgo, para os alunos. Era aula completamente em russo, porque a Nadezhda não fala nada de português, então os alunos tinham que se virar, porque às vezes com as professoras daqui, né, que sabem falar português, o aluno às vezes pode roubar, né, falar alguma palavra que a professora vai entender. Com a professora da Rússia direto, né, não tinha como roubar, então os alunos falaram que foi uma experiência muito interessante para eles, que realmente tinha que se virar de qualquer maneira, né, não tinha como falar nenhuma coisa em português. E do lado direito, vocês podem ver a foto, que também a gente organizou na escola com a professora Nadezhda. Era seminário para as professoras. Então, a gente fez, além do TERCAI, a gente fez alguns outros eventos também na escola. E agora vamos diretamente para a preparação, né? Eu vou falar sobre a preparação para a parte escrita e para a preparação para a parte de gramática. Então, vamos começar com a preparação para a parte escrita. Como aqui algumas pessoas já falaram, né? Algumas professoras já falaram, que realmente essa parte é normalmente uma das partes mais desafiadoras. Né? E a professora Ana já mostrou o gráfico, né? Que realmente os alunos acham, e os nossos alunos da nossa escola também acham isso. Por que é assim? Primeiro, porque você tem que produzir. Né? Normalmente, as partes mais difíceis são aquelas partes que você tem que produzir do zero, como é escrita e como é conversação. Porque você tem base de alguma coisa, né? Mas você tem que fazer sua própria fala, né? A sua própria escrita. Você não tem como marcar lá A, B, C, você não tem como adivinhar, né, alguma coisa, você tem que produzir. Então, realmente, essa é uma das partes mais desafiadoras e que o aluno tem que se preparar bastante. Eu acho, na minha opinião, a parte escrita é ainda mais difícil do que a parte de conversação, justamente porque, como as professoras já falaram aqui, aqui no Brasil, os alunos gostam de conversar. Então, como as pessoas gostam de conversar em português, acaba que os alunos também tentam sempre conversar em russo. Na nossa escola, a gente sempre, antes de começar a aula, a gente sempre pega uns 15, 20 minutos para conversar sobre alguma coisa, sobre notícias, sobre o tempo, sobre, enfim, eu trago algumas perguntas para as pessoas. A gente sempre tenta praticar conversa antes de entrar na aula diretamente. E então a parte da fala normalmente é bem mais desenvolvida. A parte escrita é que realmente dá a sensação para os alunos que, meu Deus, eu tenho que lembrar onde escrever O, onde escrever A, né? Porque o russo é aquela coisa toda, né? Você fala A, mas você escreve com O, e aí isso confunde tudo. Então, realmente, a parte de escrita ela tem que ser praticada bastante. Se vocês estão estudando em alguma escola, acredito que vocês têm acesso, né, ao professor, então vocês podem fazer escritas, né? Vocês podem fazer redações para treinar, o professor pode corrigir. Se você é autodidata, é um pouco mais difícil, né? Porque alguém tem que te ajudar. Alguém tem que ajudar e corrigir essa escrita.
porque é muito difícil produzir texto sem saber se você está certo ou se você está errado. Eu lembro que quando eu me preparava para a prova de português, e eu também era autodidata, eu nunca estudei em uma escola de português. E na hora de me preparar para a prova, eu lembro que eu fiz algumas aulas particulares, acho que 2 ou 3 aulas particulares, justamente para verificar minha escrita. Eu escrevia um monte de redações, depois eu levava para o professor, e ele corrigia e falava, aqui pode ser melhor, aqui você pode escrever desse jeito, aqui não é esse verbo, é outro verbo que você tem que usar. Então, assim, eu sei que essa parte é muito desafiadora, então eu assim, realmente sugiro vocês pegarem 2, 3 aulas particulares com alguém se vocês não estão estudando com o professor. Porque alguém tem que ajudar e corrigir, porque não adianta só ficar escrevendo um monte de texto se está tudo errado. A outra coisa muito importante que vocês têm que lembrar, vocês têm que prestar muita atenção no número das frases. Sempre está escrito, na hora de você receber a sua parte para a redação, na sua descrição lá, o que você tem que produzir, sempre está escrito quantas frases você tem que fazer. E isso é muito importante porque se você fizer menos frases, mesmo que você faça uma bela redação, o professor que está corrigindo no aplicador da prova sempre vai tirar pontos, porque infelizmente você tem que fazer no mínimo tanto o número das frases, e isso pode prejudicar a escrita de você. Outra coisa, eu super recomendo, aqui eu coloquei 2 exemplos de escrita para A1 e para A2. Do lado esquerdo é para A1, do lado direito é para A2. Como vocês podem ver, os dois têm, nas 2 partes, tanto para A1 quanto para A2, vocês têm que escrever uma carta. Isso é muito importante. E como já a professora Júlia falou na hora de preparação para a conversação, sempre vai ter alguma coisa sobre vocês. Principalmente nesses níveis iniciantes, sempre tem alguma coisa que vocês têm que contar sobre você, sobre coisas do seu interesse, filme, lugar, livro, algum evento, sempre vai ter alguma coisa que vocês têm que cobrir. Então, eu recomendo muito vocês treinarem, escrever essas coisas sobre você antes da prova, porque ainda falta bastante tempo, então vocês vão ter tempo para ficar praticando tudo isso e escrever a carta, saber escrever a carta. Isso é muito importante, né? Porque como que a gente começa a carta? Como que a gente termina a carta? Pode ser uma coisa, não é nada difícil, mas se vocês não colocarem isso, se vocês só começarem, olá, meu nome é tal, eu moro no Rio de Janeiro, vocês vão perder os pontos, porque vocês têm que saber que tem que escrever a carta e como tem que escrever a carta. Outra coisa, como a professora Júlia já falou, pensem qual é o seu livro favorito? Qual é o seu filme favorito? Qual foi o último evento que você foi? Sua família, quantas pessoas tem na família? Vocês têm que analisar, pensar em tudo isso para não perder esse tempo na hora de escrever. E uma dica muito importante é que essas coisas não precisam ser verdade. Se você, por exemplo, tem uma profissão mega complicada, né? Você trabalha como gerente de marketing, de comunicação, enfim, uma profissão muito complicada e muito difícil. Você não precisa falar que você tem essa profissão. Você pode falar que você é engenheiro, você pode falar que você é médico, você pode falar que você é professor. Qualquer profissão que você sabe escrever, está valendo. Né? Ninguém vai lá para depois conferir, será que você escreveu certo? Será que o seu filme favorito é esse? Será que o seu livro favorito é esse? Não importa. Você só precisa saber escrever bem. Né? Se você não lembrou o nome do seu livro favorito, não importa, escreve outro. Não tem problema nenhum. Então, é bem importante que vocês fixem essa coisa na cabeça, né? Vá pelo lado, assim, pelo caminho mais fácil. Ninguém precisa saber exatamente, né, que isso é verdade ou não é verdade. Outra coisa importante é que você tem que começar sua escrita fazendo o plano, né? Porque, como eu acabei de mostrar, tem várias perguntas. Então, tente montar essas perguntas em parágrafos, por exemplo. Né? Imagina, ok, essa prova de escrita é mais ou menos parecido com o Enem. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram Enem, ou sei lá, filhos de vocês fizeram Enem. Então, as dicas são parecidas. Né? Você precisa escrever um plano, porque se você não tiver um plano, você vai acabar perdendo uma parte.
né? E vem outra questão muito importante, que você tem que cobrir todos os tópicos. Então, se você perder uma pergunta, se você não responder uma parte, isso tudo vai tirar pontos. Então, muito, muito importante considerar tudo isso, né? É muito importante fazer um plano, mas também não um plano detalhado, um plano rápido, né? Você recebeu a folha, né? No caso, quando agora tudo é online, você vai ver no computador o que você tem que fazer, você já imagina, ou pode, né, escrever rapidinho no papel, o plano, vou falar primeiro sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso. E pronto, você já pode começar a escrever. E junto com isso vem outra dica, você até pode fazer um rascunho, né? Que eu sei que não é muito fácil escrever logo na folha oficial, né? Você pode fazer rascunho, mas nunca escreva o rascunho inteiro, porque você não vai ter tempo para depois passar para a folha oficial. E se você fizer uma coisa muito bonita, assim, muito elaborada, mas está tudo rabiscado, ninguém vai conseguir ler o que está escrito, né? A gente sabe, quando a gente vê a redação dos alunos, a gente sabe que não todo mundo tem caligrafia perfeita, né? Você não precisa ter caligrafia perfeita, mas você tem que escrever do jeito que a outra pessoa te entenda. Se a pessoa não entendeu, se a professora não entendeu o que você escreveu, você vai perder todos os pontos. Você pode ter uma redação maravilhosa, mas faça que a outra pessoa consiga entender o que você escreveu. Isso é muito importante. Então, você pode fazer um rascunho, porém, depois passe no limpo o mais rápido possível, porque o tempo é muito curto, muito limitado, e tenta, né, escrever do jeito que a outra pessoa te entenda. Você não tem obrigação, né, de escrever do jeito bonito, na verdade, você não tem nem obrigação de escrever no cursivo, porém, você tem que escrever do jeito que a outra pessoa te entenda, do jeito fácil e rápido. E falando sobre dicionários, que tinha aqui a pergunta sobre qual dicionário é melhor usar, realmente eu tenho a mesma dica que a professora Ana fala, qual que é? Porque o número dos dicionários, né, a quantidade dos dicionários russo-português aqui no Brasil é muito limitada. É muito difícil achar um dicionário bom, grande, né, cheio de palavras. Aqui eu mostrei alguns dicionários que dá para comprar no Amazon, entrega aqui no Brasil, então os preços variam, então vocês podem escolher qual dicionário vocês preferem. É bom ter dicionário, porém você não pode ficar preso nele. Como as professoras já falaram aqui, você não pode ficar lá procurando o tempo todo cada palavra. É normal ter palavras que você não conhece, então quando você lê alguma coisa, né, quando você tenta produzir alguma coisa da sua cabeça, quando você lê o que você precisa fazer e tenta imaginar o que você vai escrever, procure palavra mais fácil. Se você não sabe exatamente como escrever aquela palavra, procure um sinônimo mais fácil, que você sabe escrever, porque não vai dar tempo. O tempo é muito, muito curto. E agora vamos passar para a parte da gramática e vocabulário, que é a outra parte que também gera menos dúvidas, gera menos problemas, porém também é uma parte desafiadora, já vou explicar por quê. Aqui só para vocês verem mais uma vez o número das palavras que vocês precisam saber, para A1, A2 e B1. Eu só queria mostrar aqui que quem está fazendo agora A1 e A2, vocês podem ver qual é a diferença, né? A grande diferença de A1 a 2 para B1. Né? Que entre A1 e A2 a diferença é bem pequena. Agora, de A1 para B1 já é um salto. Mais 1000 palavras que você precisa saber para entrar no nível B1. Então, é uma coisa, assim, é uma diferença muito grande. Então, quem, por exemplo, fez A2, já fez A2, né, anteriormente, e agora está se preparando para B1, vocês têm que prestar atenção nisso, né, que é quanto é diferente o nível um do outro. Né? A1 e A2 está mais perto, B1 já é muito diferente. E eu posso dizer que B2 ainda é mais diferente. B2 é mais um salto de B1. Então, realmente é uma coisa ainda mais desafiadora. E aqui do lado, né, algumas professoras já mostraram aqui esse livro, que eu acho também um livro importante para vocês darem uma olhada, que é mínimo de vocabulário que vocês precisam saber para cada nível. Eu acho que é muito bom, passa uma certa segurança para vocês, né? Vocês não precisam decorar o livro inteiro, mas passa uma certa segurança, que quando você vê o vocabulário que está lá no livro, você consegue imaginar, ok, eu me encaixo nesse nível ou não me encaixo? Eu me sinto confortável ou não me sinto confortável? Então, é uma coisa importante. Então, falando agora sobre essa parte da gramática e do vocabulário,
É muito importante lembrar duas coisas que sempre geram muita dúvida, né? Muito problema, que são declinações e os verbos. Né? Então, vocês precisam... Claro que vocês precisam saber todas as declinações, né? Mas tem algumas coisas que podem ajudar. Né? Por exemplo, preposição. Certas declinações têm certas preposições. Então, às vezes, por exemplo, como nesse exercício aqui, número 19, né? Jan приехал из. Is já mostra tudo, você não precisa nem pensar mais. Você já tem que saber a declinação que vem depois do is, né? Principalmente com o verbo do movimento приехал. Então, assim, é uma coisa que tem que sair muito rápido. É uma coisa que você não pode perder tempo, porque é um desafio é o tempo. Né? Então, você já tem que ir diretamente ao ponto, diretamente marcar a resposta correta e passar para frente. Ou, por exemplo, alguns verbos que pedem uma certa declinação, por exemplo, быть, работать, стать, pedem declinação instrumental. Então, isso tem que ser automático. Быть, работать, стать, se você já vê no final da pergunta быть, работать, стать, você já tem que marcar lá logo declinação, a resposta com declinação instrumental. Você já tem que saber que, essa aqui é diretamente declinação instrumental. É muito importante fazer isso do jeito um pouco meio que automático, porque com as outras perguntas depois, vocês ainda vão quebrar a cabeça. Esse aqui não tenho certeza, esse aqui tenho dúvida, não sei qual é a resposta. Porém, vocês vão ganhar tempo nessas perguntas fáceis e rápidas. Se vocês tiverem isso como, assim, automático, vocês já vão poder ter muito mais tempo para as perguntas que vocês tiverem mais dúvida. A mesma coisa acontece com os verbos, né? A gente sempre sabe que vai ter verbo de movimentos, então é muito importante estudar de novo. Sempre vai ter verbo estudar. Учить, учиться, изучать, заниматься. É um clássico de qualquer prova, principalmente dia 1, dia 2, sempre vai ter. Então, já, assim, estude com calma esses verbos, que todos esses verbos em português significam estudar. Então, veja qual a diferença, como que cada um é usado, o que significa exatamente cada verbo desses, porque, como eu coloquei aqui no exemplo, sempre tem учиться, изучать, заниматься. Então, se por acaso vocês não souberem, vocês vão perder muito tempo quebrando cabeça. Então, já façam esse preparo antes, para conseguir responder bem mais rápido. Outra coisa, os verbos встретить, встретиться. Sempre tem essa preocupação. Né? Встретить, objeto direto. Встретиться é encontrar-se com alguém. Né? Então, sempre tem essa diferença. Então, vocês precisam lembrar isso na sua cabeça, né? Colocar, ok, aqui, assim é desse jeito, assim, esse verbo é desse jeito, para não perder o tempo. Porque, justamente, a parte mais desafiadora da parte da gramática e do vocabulário é o tempo. Né? Porque, como a professora Ana mostrou, as partes mais difíceis é escrita e conversação, porém, a parte de gramática é muito difícil, não no que está de você responder. Você até pode, às vezes, colocar sem saber, né? Tipo, na sorte, acho que é esse, acho que aqui é esse. Porém, a parte mais desafiadora é o tempo, porque, como eu coloquei aqui no exemplo, você tem 40 minutos, esse é para nível A1. Você tem 40 minutos para responder as perguntas, porém você tem 70 perguntas. Então, assim, você basicamente tem menos de 30 segundos para responder cada a pergunta, né? Então, assim, você tem que responder, depois você ainda tem que passar para a folha oficial. Então, você não pode perder tempo, é uma coisa muito preciosa. Então, já vai e responda tudo que você sabe o mais rápido possível, para depois poder voltar para aquelas perguntas que você não sabe, e isso vai te dar mais tempo, e isso vai te dar menos ansiedade, vamos dizer assim. Porque se você já chegou até o final, você viu que você respondeu pelo menos 60% de perguntas, você já tem uma certa tranquilidade, que é o quê? Agora que eu vou voltar para as perguntas mais difíceis, e agora que eu vou tentar, né, quebrar a cabeça com o resto. Então, como já falei, vocês precisam ganhar o tempo. E vocês precisam fazer tudo isso do jeito bem automático. Objeto direto, então, caso acusativo. Objeto indireto, então, caso dativo. Verbo de movimento. Se vocês estão vendo o verbo de movimento, como aqui, por exemplo, no número 32, поедем. Поедем, aqui depois na resposta é lugar, озеро, né, que é o lago. Então, se é verbo de movimento com lugar, ou pode ser ou acusativo ou genitivo. Né?
Agora, só depende da direção, se você está indo para lá ou se você está voltando de lá. Aqui, como a gente está vendo que é para o lago, então é acusativo, não tem mínima dúvida. E se for, por exemplo, o lugar, se for, por exemplo, a pessoa, aí pode ser o dativo ou o genitivo. Então tem que ser tudo de jeito automático. Objeto direto, acusativo é automático. Любит pede objeto direto. Então, já acusativo já circula lá e pronto. Então, é uma coisa muito importante para lembrar e para treinar. Quanto mais testes de gramática vocês fizerem, melhor. Porque, às vezes, um dos nossos alunos fez agora a prova em maio, no Clube Eslavo. Aí a gente treina de vez em quando, porque tem algumas turmas que gostam muito de fazer essas provas de proficiência. Eu tenho uma turma que todo mundo já fez prova de proficiência. Inclusive, ele era o único que não fez, mas agora ele fez em maio, ele não quis esperar outubro, então fez em maio com o Clube Eslavo. E eu costumo assim, dar para eles algumas atividades durante a aula que tem a ver com essas provas. E aí ele falou, caramba, algumas perguntas eram muito parecidas na prova. Eu falei, claro, porque as perguntas têm um número limitado. As perguntas se repetem. Então, ele falou que, nossa, isso ajudou bastante e tal. Então, quanto mais automático isso fica, mais rápido você consegue fazer isso na prova. Então, obrigada pela atenção de vocês. Quem quiser entrar em contato com a gente, aqui toda a informação do Instituto Rússia Brasil. Quem quiser, quem tem na dúvida com seu nível, quem quiser algumas dicas, a gente sempre oferece. E qualquer pergunta, estou pronto para responder.